Uma boa noite a todos. Nesses instantes, nos colocamos em prece para que nós possamos nos ligar ao alto, a Jesus, que derrame suas bênçãos sobre nós, sobre todos os irmãos que estão aqui na terra, a todos os irmãos desencarnados, que Jesus possa estar conosco, nos abençoando, nos amparando em nossa vida, na nossa caminhada. Que essa noite possa ser uma noite maravilhosa de estudos, de entendimento, de oportunidades que Jesus nos dá através do Evangelho. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em orações, em preces, em vibrações, para que o nosso planeta possa sentir toda essa nossa energia e assim nós possamos contribuir um pouquinho para a melhoria do nosso planeta em que nós vivemos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare hoje e sempre. Que assim. Boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco nessa noite, em que a gente se reúne para falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E aí a gente se pergunta: quem são os misericordiosos? E o Evangelho nos diz o seguinte: são os que têm misericórdia, ou seja, são aqueles que esquecem e perdoam as ofensas. E aí eu pergunto para nós, né? Qual de nós já é misericordioso? Ou então, qual de nós ainda precisa perdoar? Precisa aprender a ser misericordioso? Qual de nós ainda tem a necessidade do perdão? Qual de nós ainda pensa em alguém ou pensa em algum fato e aquilo não é legal? A gente pensa, mas não é legal. A gente sente uma raiva, ou até mesmo a gente sente uma dorzinha, ou até sente um desconforto. Pensa na pessoa, pensa naquele dia e sente um desconforto. Se a gente ainda tem isso, é porque a gente ainda tem necessidade de perdoar. Mas se a gente não tem, ótimo. Se a gente não tem essa necessidade de perdoar, ótimo, porque certamente a gente vai precisar em algum momento que Deus nos perdoe. Por que eu falo certamente? Porque a gente ainda está na Terra, a gente ainda está na condição de encarnado e todos nós que aqui estamos ainda precisamos do perdão do nosso Pai. E tem uma passagem, uma citação aqui no Evangelho que diz o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E essa frase, Hamed colocou no livro Renovando Atitudes, nesse livro que foi psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Ele faz uma lição, e uma lição bem própria para nós que ainda precisamos aprender a perdoar, para nós que ainda temos essa necessidade. Então eu convido vocês a olhar um pouquinho, a ouvir um pouquinho a leitura que eu vou fazer dessa lição e alguns apontamentos que a gente vai fazendo ao longo da leitura. Ele começa dizendo que o conceito que a gente tem de perdão pode facilitar ou pode limitar a nossa capacidade de perdoar. Nós ainda temos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros das pessoas. O que perdoar é aceitar de forma passiva tudo que o outro faz pra gente. É que a gente vive achando que perdoamos aceitando agressões, abusos, manipulação e desrespeito aos nossos direitos, aos nossos limites pessoais, ficando, pois, impassíveis, como se não tivesse acontecido nada.
Então a crença que a gente tem ainda é essa. Se a gente perdoa, eu tenho sangue de barata. Se aquilo não me afeta, é porque eu tô sendo passiva, porque eu tô sendo conivente. Enfim, ele nos convida a pensar qual é o nosso conceito de perdão. Será que a gente acha que perdoar é isso? É ser passiva, é ser conivente? Ele continua descrevendo que perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo tá correndo bem, quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas dos nossos parentes, dos nossos amigos, mas perdoar é ter compaixão, é entender de uma forma maior, é entender através do amor incondicional. Portanto, é um modo de viver. Perdoar é um modo de viver. Olha que bonito isso. O ser humano muitas vezes confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, emoções, anseios, reprimindo suas mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade, que, se assumida, poderá, como consequência, alterar toda uma vida de anos de relacionamento. Olha aqui que bacana, né? Às vezes, a gente acha que perdoar é colocar a viola no saco e ficar quieto. Às vezes, a gente acha que é colocar sentimentos que precisam ser encarados, sentimentos meus, sentimentos nossos, que precisam ser encarados e trabalhados. Sentimentos de posse, sentimentos de vaidade, sentimentos de orgulho. A gente acha que é colocar tudo isso quietinho, escondidinho e continuar a nossa vida tranquila, nosso relacionamento tranquilo com a outra pessoa. Ele continua assim: uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é conseguirmos nos manter a uma certa distância psíquica da pessoa problema ou das discussões, bem como dos diálogos mentais, que giram constantemente no nosso psiquismo por estarmos engajados emocionalmente e em envolvimentos neuróticos. A gente não para de pensar no assunto. A gente não para de pensar na pessoa. A pessoa nos fez uma determinada coisa, teve uma atitude relacionada com a gente, falou alto, falou um palavrão, fez uma coisa que nos desagradou, teve uma atitude que nos desagradou, e a gente não consegue manter essa distância psíquica. É como se a pessoa tivesse permanentemente na minha cabeça. Eu penso nela o dia inteiro. Eu penso nela o tempo inteiro. Eu penso na forma como ela me olhou, eu penso na forma como ela fez, eu penso na palavra que ela me disse. Eu vou pensando. Não me distancio. E ele continua assim: ao desprendermos-nos mentalmente, passamos a usar de modo construtivo os poderes do nosso pensamento, evitando os termos como deveria ter falado, deveria ter agido, e eliminando da nossa produção imaginativa os acontecimentos infelizes e destrutivos que ocorreram conosco. Quando a gente se desprende, a gente começa a substituir os pensamentos. A gente começa a pensar em outra coisa. A gente começa a pensar em outra pessoa. Não, agora deixa isso pra lá, vou pensar em outra coisa. E não ficar assim, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter agido dessa forma. Isso é se ligar. Isso não é desprender. E ele sugere um desprendimento, um distanciamento do fato, das palavras, da pessoa. Em muitas ocasiões, nós elaboramos interpretações exageradas de suscetibilidade e caímos em impulsos estranhos e desequilibrados que causam em nossa energia mental uma sobrecarga, tomando conta do cérebro o cansaço. A exaustão íntima é profunda.
Aqui ele está dizendo que a gente dá uma determinada importância para o fato, mas tão grande, mas tão grande, mas tão forte, que a gente cansa. A nossa cabeça fica cansada. Você dorme, acorda, parece que você não dormiu. Você começa a ver um filme, começa a ler um livro para relaxar, você não consegue se concentrar. Você sai dali cansado e nada resolve, nada resolve. Você toma um chá e não resolve. E aí você vai para um remedinho e não resolve, porque aquele pensamento não para de ficar te martelando. Imagina um martelo no dedo sucessivamente. Dói demais. Imagina um pensamento ruim, um pensamento contrário à claridade, martelando a sua cabeça, martelando a sua mente, os seus pensamentos. Isso te traz uma exaustão íntima profunda e você não sabe dizer por que você está cansado. E você não sabe dizer por que você está tão desanimado, tão exaurido. A mente, recheada de ideias desconexas, dificulta o perdão. A gente pensa mil coisas, né? Pensa para cima, pensa para baixo, fica um ninho na nossa cabeça de ideias. São as ideias desconexas e vai dificultando o perdão. Somente desligando-nos da agressão ou do desrespeito ocorrido é que o pensamento sintoniza com as faixas da clareza e da nitidez, no processo denominado renovação da atmosfera mental. É só desconectando, é só desligando que a gente consegue abrir espaço para um novo cenário, que ele chama de renovação da atmosfera mental. É como se fosse um outro cenário, é como se você olhasse para a mesma paisagem, mas agora não tem mais chuva, agora tem sol. É como se você olhasse para a mesma paisagem, agora o tempo não está nublado, ele está ensolarado, iluminado. É diferente o cenário. A vibração é outra, a energia é outra, se assim a gente entende. É fator imprescindível ao separarmos-nos emocionalmente de acontecimentos e de criaturas em desequilíbrio, a terapia da prece é fator indispensável. Como é que eu faço para me desprender, para me desconectar? Terapia da prece é uma forma de resgatar a harmonização do nosso halo mental. Método sempre eficaz. Restaura-nos os sentimentos de paz, de serenidade, propicia-nos maior facilidade de harmonização interior. Prece. Elevemos o nosso pensamento. Elevemos o nosso pensamento até o Pai, até o nosso Mestre Jesus, aos mentores que sempre nos auxiliam. E esse cenário, aos poucos, vai mudando de cor, envolvendo a situação, a pessoa, nos braços de Jesus, dos mentores espirituais. Aos poucos, isso vai sendo retirado da nossa atmosfera mental, do nosso campo mental. E isso vai dando lugar à luz, à paz, à serenidade. Compreende? A qualidade do pensamento determina a ideação construtiva ou negativa. Olha só aqui o cuidado, o orar e vigiar, né? A qualidade do nosso pensamento determina. Então a gente precisa cuidar disso. Tô pensando coisas boas ou coisas ruins? Coisas elevadas ou coisas mesquinhas? Cuidar disso. A gente já sabe o que é legal e o que é ruim. Então a gente pode escolher o que é que a gente quer cultivar dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos pensamentos. Por nossa capacidade de gerar imagem ser fenomenal, olha aqui, gente, nós não podemos discordar. A nossa capacidade de gerar imagem é fenomenal. É que essas mesmas criações nos fazem ficar presos em monoideias. A gente pensa a mesma coisa o tempo inteiro, quanto a gente quiser, porque é a gente que manda no nosso pensamento. Ou a gente pensa coisa boa e muda a chave, e muda o cenário, e muda a vibração. Desejaríamos tanto esquecer, mas fomos forçados a lembrar repetidas vezes pelo fenômeno, produção e consequência.
meio que pela nossa natureza, pelo nosso orgulho íntimo aí, a gente fica forçando a pensar e repensar no assunto. Pensa e repensa um monte de vezes. Desligar-se ou desconectar-se não é um processo de nos tornar insensíveis e frios, tá? Não dá para confundir. Pô, agora eu não sinto mais nada, pode falar o que quiser, não penso mais nisso, não me atinge. Não é disso que ele tá falando, tá? Vou retomar. Desligar-se ou desconectar-se não é um processo de nos tornar insensíveis ou frios, comportando-nos como criaturas totalmente impermeáveis às ofensas e críticas, vivendo sempre numa atmosfera do tipo que ninguém mais vai me atingir ou me machucar. Desligar-se quer dizer deixar de alimentar das emoções alheias, desvincular-se mentalmente dessa relação doentia de hipnose magnética, de alucinação íntima, de represália, de desforra de qualquer matiz ou de problemas que não podemos solucionar no momento. Às vezes, o problema é do outro. É o outro que está descontente, é o outro que tem questões para resolver e ele veio e brigou comigo. E ele veio e desforrou em mim. Ou então, às vezes, o problema é meu. Sou eu que tenho uma ferida. Sou eu que tenho uma questão para resolver. E a palavra do outro, pá, arrancou a casquinha e começou a sangrar. Então ele fala isso. Desligar não é ficar, ai, nada vai me atingir mais. Não, é separar, é tentar entender isso é meu. Eu preciso encarar, eu preciso tratar, eu preciso curar. Ou não, isso é do outro. Me falou desse jeito porque tem questões pessoais. Porque tem coisas para resolver, até mesmo. Pode ser nessa vida? Pode ser nessa vida, questões com a família, com o filho, com o marido, com mãe, com pai, enfim. Mas, mas questões dela. E isso influenciou no comportamento dela, que veio de alguma forma me atingir. Então, quando a gente aprende a separar isso, olha aqui o que ele fala, ó. Ao soltarmos-nos vibracionalmente desses contextos complexos, ao desatar-nos desses fluidos que nos amarram a essas crises e conflitos existenciais, podemos ter a grande chance de enxergar novas formas de resolver dificuldades, com uma visão mais generalizada das coisas, e de encontrar cada vez mais instrumentos adequados para desenvolvermos a nobre tarefa de nos compreender e compreendermos os outros. O que é do outro é do outro. O que é meu é meu. E isso faz o nosso trabalho mais produtivo, porque eu não fico trabalhando querendo mudar o outro. Eu trabalho em favor do meu melhoramento, do meu adiantamento, da minha transformação. Quando acreditamos que cada ser humano é capaz de resolver seus dramas e é responsável pelos feitos na vida, aceitamos fazer esse distanciamento mais facilmente, permitindo que eles sejam e se comportem como queiram, dando também a nossa liberdade. Viver viver impondo certa distância psicológica às pessoas e às problemáticas, sejam entes queridos difíceis, sejam companheiros complicados, não significa que deixaremos de nos importar com eles, ou de amá-los, ou de perdoar-lhes, mas sim de viver sem enlouquecer pela ânsia de compreender, de padecer, suportar e admitir. Eu achei isso maravilhoso, gente. Porque olha só, vai ser mais leve. A gente tem a equivocada ideia de que eu sei o que é melhor. Eu sei o que é melhor para minha mãe, eu sei o que é melhor para meu marido, eu sei o que é melhor para cada um dos meus filhos, eu sei o que é melhor para as pessoas que trabalham comigo, então eu quero que elas sejam como eu tô falando. Isso é um equívoco, isso me traz uma ansiedade, isso me traz uma dor, porque eu quero resolver, porque eu não quero que eles façam isso, eu quero que eles vão para esse caminho. Gente, quando a gente admitir que cada um tem o seu caminho e pode e vai organizar a sua vida, organizar o seu caminho, gente, isso vai ser ótimo.
Porque isso vai dar pra gente também uma liberdade, vai dar pra gente mais tempo para cuidar da nossa vida, dos nossos sentimentos, da nossa caminhada. Além do que, a média continua. Desligamento nos motiva ao perdão com maior facilidade, pelo grau de libertação mental, que nos induz a viver sintonizados em nossa própria vida e na plena afirmação positiva de que tudo deverá tomar o seu curso certo. Se minha mente estiver em serenidade, tudo vai tomar o seu caminho certo. Compreendendo, por fim, que ao promovermos desconexão psicológica, teremos sempre mais habilidade, mais disponibilidade para perceber o processo que há por trás dos comportamentos agressivos, permitindo-nos não reagir da mesma maneira que o fazíamos, e sim olharmos como é e como está sendo feito nosso modo de nos relacionar com os outros. Isso nos leva, consequentemente, a uma forma de começar a entender a dinâmica do perdão. Quando a gente entende o processo, a gente começa a perceber que nós temos história. Eu tenho a minha história. Eu não venho só de uma família diferente da do meu marido, eu venho de uma encarnação diferente, de encarnações diferentes. Em alguns momentos, possivelmente, a gente se encontrou, mas as nossas histórias de alma, elas são muito diferentes. E a gente começa a entender que é um processo de ajuste, de compreensão, de aceitação. A gente começa a entender também que a nossa relação não se dá agora com aquela companheira de trabalho que trabalha com você agora. Não, vocês podem ter se conhecido em outras vidas, em outras encarnações. E agora, questões aparecem para que sejam perdoadas. Questões aparecem para que a gente aprenda a ser misericordioso. Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato com nós mesmos, desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental, para logo, em seguida, buscar uma real empatia com as pessoas. Deixamos de ser vítimas de forças fora do nosso controle para transformarmos-nos em pessoas que criam a própria realidade de vida, baseadas não nas críticas e ofensas do mundo, mas sim na sua percepção da realidade e da vontade própria. Quando a gente se desconecta, a gente se conecta com a gente mesmo. Porque se a gente se conectar demais com outras pessoas, corremos o risco de nos conectarmos com vibrações inferiores à nossa, ou com vibrações que não vão contribuir em nada para nossa evolução, para nossa elevação enquanto alma. Então, se a gente tem que se conectar, vamos nos conectar com Deus, o nosso Pai Criador. Vamos nos conectar com Jesus, o Mestre amado, o roteiro de vida, aquele que nos ensinou exemplificando o que é perdão. Perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Se tem uma conexão que nos fará bem, será a conexão com Deus e com Jesus. Porque quando a gente se conectar com isso, o nosso padrão vibratório mudará. A gente vai passar a se reconhecer melhor e o perdão será consequência. Porque a gente vai se preocupar muito mais em olhar para si do que olhar para o que o outro fez, para que o outro produziu em mim. Eu vou olhar para mim, quais são as minhas necessidades, qual é a minha trajetória na Terra. Fiquem todos com Deus, mais uma vez pedindo perdão por ter demorado, passado do tempo, mas rogando ao Pai que abençoe e proteja cada um em seus afazeres, em suas obrigações, sobre essa terra abençoada que habituamos temporariamente. Fiquem com Deus, que assim seja. Boa noite a todos. Que o Divino Amado Mestre nos envolva em seu manto de amor, em seu manto de paz.
Vamos, neste momento, agradecer a Deus pelo aprendizado da noite de hoje. Que a espiritualidade amada envolva a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados neste momento, rogando a eles esses fluidos salutares de amor, de paz, de bondade. Que eles sejam acariciados, que eles sejam envolvidos. Ó Mestre amado, envolva e ampare também aos nossos irmãos que estão nas ruas, com fome, com frio, com sede. Que eles sejam acalentados, que eles sejam tratados com mais empatia, mais amor, mais carinho. Aos nossos irmãos que estão nos hospitais, que a espiritualidade os envolva, lhes dando a força para poderem suportar as suas dores, os seus sofrimentos. Ó Mestre amado, que tenhamos uma semana repleta de luz, de amor, de força para seguir em frente a nossa caminhada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Maria. Espiritualidade que nos envolve sempre, que não nos abandona. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o teu santo e divino nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, das nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. E não vos deixeis, amado Mestre, cairmos em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Que assim seja. Boa noite a todos.